Segundo o invariável costume da pesca, o bote baleeiro se afasta do navio com o oficial, ou matador de baleias, como timoneiro temporário, e o arpoador, ou caçador de baleias, movendo o remo-guia, conhecido como remo do arpoador. É necessário ter um braço vigoroso e forte para cravar o primeiro ferro no peixe, pois, a miúde, quando se trata do chamado arremesso comprido, o pesado apetrecho tem de ser lançado a uma distância de 20 ou 30 pés. Por mais longa e exaustiva que seja a caçada, espera-se do arpoador que empenhe força máxima em seu remo. De fato, espera-se que dê aos outros o exemplo de uma atividade sobre-humana, não apenas por extraordinário remar, como também ao proferir repetidamente altas e intrépidas exclamações, o que significa gritar a plenos pulmões quando todos os músculos estão exaustos e alquebrados. Isso ninguém pode saber, senão por experiência. Quanto a mim, não consigo gritar com muito entusiasmo e trabalhar com muita determinação ao mesmo tempo. Nesse estado cansado e de gritaria, de costas para o peixe, de repente o arpoador exaurido escuta um agitado comando: "Levante-se! Ao ataque!" Ele então tem de soltar e prender o remo, dar meia volta, pegar seu arpão de forquilha e, com o pouco de força que ainda lhe resta, tentar de algum modo acertar na baleia. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui começando mais uma aula no contexto dos fundamentos dos estudos literários, das teorias literárias. E na aula de hoje a gente vai pensar um pouco sobre o lugar da literatura. Qual é o lugar da literatura na escola, seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, onde inclusive muitos de vocês vão trabalhar? Qual é o lugar, que lugar é reservado à literatura nessas escolas? Bom, a gente não precisa falar especificamente sobre os livros didáticos e paradidáticos que vão formar pequenas bibliotecas nas escolas, porque isso aí já daria pano para muita manga, muita discussão sobre a qualidade dos livros, sobre como são escolhidas essas obras, etc. Mas vamos pensar por um lado mais profundo. Vamos pensar nesses acervos, nesses conjuntos de livros, nessas pequenas bibliotecas que se encontram nessas escolas. Existe a pergunta: o que é literatura? Para que serve literatura? Qual o papel da literatura no ensino dessas escolas? Há essa indagação ou na verdade o que há é um amontoado de livros, geralmente, a maioria das vezes, empoeirado? Aqui na região, principalmente, eu tenho visto muito isso. É um amontoado de livros empoeirados, pouco acessados, e não é colocado em questão essa discussão que o pensamento teórico, o pensamento dos fundamentos necessita. Para que serve? Qual é o lugar da literatura? A gente percebe que a literatura ainda não tem um lugar, ainda não tem um espaço nesse contexto da educação, nas escolas, no ensino fundamental, no ensino médio. Ela vem muito como coadjuvante do ensino de língua portuguesa. Então os poemas ou os trechos, os excertos em prosa são sempre excertos, trechos em prosa, nunca uma obra completa, nunca mesmo poemas completos dificilmente aparecem. Esses trechos são apropriados, são coadjuvantes no ensino de língua portuguesa, por vezes. Outras vezes a literatura entra de alguma forma, mas nunca cumprindo um papel de ser simplesmente literário, de ser simplesmente objeto de leitura, objeto de prazer individual, aquilo que preenche o momento de ócio, um elemento para o ócio. A literatura, nesse sentido, o papel que ela desempenhou ao longo das últimas décadas nas escolas
geralmente se tenta vincular ela ao caráter moralizante. Então, leia isto para que você saiba o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Então, leia isto porque aqui vai ensinar o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Leia isto porque tem aqui uma experiência, um escritor que é muito experiente, que traz então para você uma lição de moral. Então, esse aspecto moralizante foi por muito tempo e ainda é por muita gente utilizado no contexto da literatura, mas a literatura é muito além disso, é muito mais e muito além disso. A melhor literatura, nós vamos ver ao longo desses dias, ela não se preocupa em dizer o que você deve e o que você não deve fazer. Ela não está baseada numa prática que vise a alienar você acerca de algo. Ao contrário, ela é anti-alienante. Então, a boa literatura não é moralizante, não está preocupada em ensinar nada de fato. Também um bom livro de literatura, eu sinto informar, não vai mudar a sua vida de uma hora para outra. Então fujam daqueles livros como Ficar Rico em 10 Passos, Como Conquistar uma Mulher em 5 Passos, como isso, como aquilo. Fujam desses livros de autoajuda, essa é autoajuda. São livros muito rasos, muito leves, geralmente moralizantes, geralmente que tentam dizer isso você deve fazer e isso você não deve fazer. Essa não é boa literatura, é má literatura, e é a literatura que no mundo é mais consumida. É o material mais consumido no mundo. A literatura em profundidade, a literatura de fôlego, aquela que não está preocupada e nem tentando convencer você de nada, e nem tentando te provar nada, essa literatura é aquela que então, sem essas pretensões, traz elemento, traz um mundo, reconstrói, reconfigura o mundo, bate forte contra esses preconceitos e esses moralismos, conjuga essas questões, esses elementos aparecem, mas não vem aí atrelado uma lição de moral ou um ensinamento formidável que vai resolver a sua vida ou vai fazer você ser melhor ou pior que ninguém. A literatura não é para te fazer melhor ou pior que alguém. Então, Capitu, lá em Machado de Assis, traiu ou não traiu? Essa é uma pergunta fundamental, uma pergunta famosa na literatura brasileira, nos leitores. E Machado de Assis não está aí muito interessado no gesto da traição, aquela ideia moralizante que a sociedade brasileira tanto cultiva em relação à traição. Machado de Assis está interessado em outros aspectos. Esse é apenas o contexto em que acontece, porque é uma das coisas que na vida acontece. Mas o que vai interessar é todo um jogo de linguagem, é todo um jogo imagético, que então é todo um jogo de construção da personagem Capitu, da formidável Capitu, da encantadora e inigualável Capitu. É o que vai interessar, na verdade. Essa é a literatura forte. Nesse sentido, a literatura que é vendida em maior quantidade é aquela formada pelas listas dos mais vendidos. Vocês já viram falar, já viram essas listas? Geralmente são 10 livros mais vendidos no mundo. E aí vem a inevitável pergunta. São os livros mais vendidos porque estão na lista ou estão na lista porque são mais vendidos? Tem todo um jogo de interesse das editoras aí, tem todo um jogo de interesse público, depende de quem é o autor, se o autor é um personagem público que aparece na televisão. Então, se ele é polêmico e famoso, então o livro dele vai vender muito mais do que se o livro for bom e profundo, se o livro tiver força. E isso importa menos no mercado editorial dos mais vendidos. A qualidade não é muito relevante. O que mais importa é a leveza. O livro tem que ser
leve, tem que ser fácil de ler, tem que ser uma leitura que se encerre rapidamente, tem que geralmente fazer uma ficção que geralmente policial ou como Harry Potter, que é uma febre de venda. Tudo muito leve, tudo muito no fundo irrelevante, como um self-service. Você chega, come rápido, resolve a vida, essa é a leitura aí, e volta para o seu dia a dia, e depois, por ter sido um self-service, não lembra exatamente o que comeu, nem se isso serviu para algo, né? Pode ter alimentado o corpo, não o espírito. A boa literatura, ela é, fazendo uma metáfora canalha, ela é, comparando com o self-service, ela é o la carte, né? Ela é um prato preparado com esmero, ela é algo que você tem um tempo de espera no encontro e no contato com a alta literatura, com a boa literatura. Você tem um tempo de assimilação, um tempo de incorporação. Não se lê, geralmente não se lê uma obra forte como Moby Dick, que é o romance que eu abri a aula de hoje. Não se lê, de Melville, não se lê uma obra como essa, de chofre, de uma hora para outra. Até pode ser que a leitura te prenda e você consiga não ter outra coisa para fazer e ficar focado ali, mas a experiência humana, os elementos trazidos, os jogos de palavras, a estrutura do texto, a decantação, a formação do personagem e a decantação desses personagens, o processo de sedução que esses personagens fazem sobre a gente. A baleia, Moby Dick, é a história de um pescador obcecado por caçar uma baleia, que se chama Moby Dick. A construção da ideia da baleia, da sua estrutura, da sua vida no mar, o encantamento, o arrebatamento que isso carrega, são coisas que precisam ser degustadas com calma, com vagar, com tempo, com espaço. Cada imagem precisa ser absorvida. E no fim de tudo, de tantas e tantas páginas, de tanta e tanta beleza, encantamento, tragédia, alegrias e desgraças, no fim de tudo, Moby Dick não vai ter mudado a sua vida, não vai fazer de você mais ou menos rico, nem mais ou menos feliz, nem mais ou menos esperto, mas vai ter sido construído a partir da sua leitura, da sua relação com essa obra, com esse livro. Moby Dick é uma obra clássica, vai ter sido construído a partir da sua relação com esse livro algo que não se sabe dizer muito bem o que é, mas que te convida a conhecer outras obras clássicas, outros romances, outros livros em profundidade. Faz com que os livros de autoajuda, esses que eu citei e muitos outros que eu não sei o nome, faz com que esses livros pareçam muito bobos e pareçam uma grande perda de tempo lê-los, embora se possa lê-los muito rapidamente. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje e a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço, valeu!